Fala aí, gente, bom dia, bom dia, bom dia. Vamos tirar mais umas dúvidas dos nossos clientes, dos nossos seguidores, né? Pessoal, é o seguinte, antes de tudo, muito obrigado pelos comentários lá no vídeo da revisão da vida toda. Você que ainda não acessou o vídeo, só procurar aqui no canal, vou deixar no card aqui, ó. Tem um vídeo da revisão da vida toda que eu estou explicando todos os procedimentos para que você possa ingressar com essa ação judicial e a importância de você realizar os cálculos antes de ingressar com essa ação. Beleza, pessoal? E é o seguinte, esse vídeo agora eu vou falar de um tema que é de suma importância e tem, o pessoal tem diversas dúvidas aí e às vezes é uma dificuldade para explicar um tema que é muito termo técnico e código. Não, não. Vou explicar para você aqui o básico e sanar essas dúvidas aí, certo? Já se inscreve no canal, deixa o like e compartilha um vídeo. Um vídeo que você compartilhar, já você já vai ajudar a sanar a dúvida de uma pessoa se já está transbordando na vida do seu próximo, beleza? Quando a gente planta uma semente, a gente colhe. Então transborde na vida do seu próximo, beleza? Então vamos lá, pessoal. Qual que é esse tema? Auxílio doença. Doutor, o que é auxílio doença? Vamos lá, gente. Auxílio doença é quando você desenvolve uma doença no seu período laboral. Por exemplo, você está trabalhando no. Eu fiz até um checklist aqui para seguir uma ordem para ficar bem claro para vocês o que é auxílio doença. Você trabalha numa empresa e você desenvolveu uma determinada doença nessa empresa, alguma incapacidade nessa empresa. O que você tem direito? Você tem direito de pleitear pelo auxílio doença, certo? Esse auxílio doença, quando você é seletista e você desenvolveu essa incapacidade laboral, o que acontece? Você é seletista, você passou no seu, vou ser bem simples, gente, a maioria das pessoas não conhece muito termos técnicos, então a gente vai ser bem simples aqui, direto ao ponto, nada de ficar enrolando, nada de código nem nada. Então vamos lá. O que acontece? Quando você trabalha na CLT, quando você trabalha de carteira assinada, você desenvolveu uma doença ou alguma espécie de acidente de trabalho, ou pode ser um acidente comum também, o que acontece? Você foi ao médico e o médico ele te deu 30 dias de atestado. Dá um exemplo aqui bem sucinto. 30 dias de atestado, 16 dias de atestado, ou seja, acima de 15 dias. O que acontece? Os 15 primeiros dias desse atestado é pago pela sua empresa. A empresa que você trabalha ela é responsável por esses 15 dias de atestado. A partir do 16º dia de afastamento, quem é responsável pelo seu pagamento é o INSS. Se indenizar com auxílio doença, que é pela sua incapacidade. A partir do 16º dia, quem é responsável pelo esse pagamento é o INSS. Até o 15º dia, a empresa. Se você pegou um atestado de 14 dias, quem que você fica em casa esses 14, 15 dias, quem paga? A empresa. Se você pegou um atestado de 16 dias, a partir do 16º dia, quem paga é a Previdência. Você recebe 15 dias pela empresa e o 16º pela Previdência, pelo INSS, através do auxílio doença. Beleza, gente? Bem simples. Simples e objetivo. Nada de ficar enrolando aqui. Beleza? E o que que... E o... Ah, doutor, mas eu não trabalho com carteira assinada e eu desenvolvi uma capacidade. O que que eu faço? Para você ter direito a. Eu estou olhando um checklist aqui que é para seguir um roteiro para ficar bem claro na sua mente. O que acontece? Quando você não trabalha na CLT, você tem que ter uma carência de período de contribuição. Você tem que ter no mínimo 12 meses de contribuição anteriores ao desenvolvimento da doença, anteriores ao desenvolvimento da incapacidade, certo? Como que eu. Ah, doutor, eu não sou CLT, desenvolvi essa doença, e como que eu faço essas contribuições?
Essas contribuições, elas são pagas através daquele carnezinho, sabe aquele carnezinho amarelo que nossos pais pagavam, nossos avós pagavam, um carnezinho com a capa amarela? Hoje em dia já está mais avançado, né? Então, hoje em dia você consegue pagar direto no caixa eletrônico, através do código e tal. Então, você tem que ter 2 meses de carência antes do desenvolvimento da doença, da incapacidade, certo? Vamos lá, gente. Esse carnezinho chama pagamento facultativo, que tem que ter essa carência de 12 meses, aquele carnezinho amarelo. Então, já falo de agora, gente, para quem é empreendedor, para quem é autônomo, a importância de você pagar esse carnê. Pague o carnê, pague em cima do código, que é o valor mínimo, mas pague. A gente não sabe o dia de amanhã, então pode ser que você desenvolva alguma doença, eu desenvolva alguma doença, e você estando com esse carnê pago, você estando com essa carência, esses 12 meses de carência pagos, você pode solicitar o auxílio doença. Então a importância de pagar o carnê. Ah, eu trabalho vendendo paçoca no farol, pague o carnê. Ah, eu trabalho vendendo água no farol, pague o carnê. É muito importante. Separe um pouquinho do valor que você recebe e pague o carnê, por mais que você seja autônomo. É muito importante pagar o carnê porque a gente não sabe o dia de amanhã. Então, efetue o pagamento. Se você trabalha seletista, trabalha numa empresa, é uma outra história. A empresa ela já te cobre, você já é segurado de forma automática. Mas qual que é a grande dúvida? Eu vendo bala no farol, eu vendo paçoca, eu sou engraxate. Ah, eu trabalho autônomo, eu presto serviço de forma autônoma para em alguma empresa, eu trabalho avulso, pague o carnê, é muito importante. Porque às vezes por um valor mínimo que você deixou de pagar, a gente não sabe o dia de amanhã, você vai desenvolver uma doença, eu vou desenvolver uma doença, e você não vai ter esse benefício. Com algumas exceções, algumas doenças não têm esse período de carência. Algumas doenças não têm, certo? Depois eu vou deixar aqui nos comentários as doenças que não têm carência, certo? É um hall de doenças bem específico, que não tem necessidade dessa carência. Mas a importância de você pagar o carnê. Então, pague o carnê, pague as suas contribuições, mesmo sendo autônomo. A gente não sabe o dia de amanhã. Então, vamos lá. Você desenvolveu essa doença, ou você sofreu um acidente, ou você teve um acidente de trabalho, que eu vou separar, que é tema diferente. Acidente de trabalho e auxílio doença são diferentes. Auxílio acidentário e auxílio doença tem diferença, certo? Então, o que é que aconteceu? Você desenvolveu essa incapacidade. O que você tem que fazer? Pelo próprio aplicativo do Meu INSS, o 135, eu anotei aqui para não esquecer, que isso aqui é informação importante, ó. Pelo app, pelo 135, pelo Meu INSS, você tem que agendar uma perícia. Essa perícia ela é feita na onde? Na Previdência Social. Você desenvolveu essa incapacidade, você pelo aplicativo, instale o aplicativo no seu celular, ou ligue 135, ou entre pelo seu computador no site Meu INSS. Você fez o cadastro lá, você tem que agendar uma perícia, certo? O que acontece? Essa perícia é agendada, no dia da perícia, você vai passar por uma avaliação médica, onde o perito vai constatar essa incapacidade, certo? Qual que é o erro da maioria das pessoas? Quando você vai para a perícia, você não está indo para entrevista de emprego. É uma perícia médica, onde o perito vai detectar sua incapacidade, não é entrevista de emprego. Então, gente, leve todos os documentos relacionados à doença, receituário médico, prontuário médico e todos os exames que você fez relacionados a essa doença, leve todos. Não esqueça de nada. Ah, doutor, mas eu marquei um exame que vai ser só no final do ano e eu ainda não tenho o comprovante. Leve o comprovante de agendamento. Todos os documentos. Quem tem que provar que desenvolveu a doença é você, o perito não te conhece. E a probabilidade de ele ficar com alguma dúvida e indeferir seu benefício é grande. Então ele tem, para que ele conceda esse benefício para você, ele tem que ter a certeza que você desenvolveu essa capacidade. E você que tem que provar.
Então leve todos os documentos. Ah, doutor, mas é muito documento. Contrata uma carreta e leva os documentos. Todos os documentos você tem que levar. O exame que você já agendou e ainda não tem o documento, mas fez o agendamento, leve o comprovante de agendamento. Raio-X, tudo relacionado à doença, leve para a perícia. Com essa ressalva, perícia não é entrevista de emprego. A gente sempre orienta o pessoal, certo? Vamos lá, doutor, marquei a perícia, só que eu não consigo comparecer. Você marcou sua perícia, não conseguiu comparecer, o que que você tem que fazer? 3 dias antes da data da perícia, você tem que remarcar essa perícia, reagendar ela. Chegou o dia da perícia, não pôde comparecer, reagende essa perícia 3 dias antes. Minha perícia é dia 10. Não vou poder comparecer, eu já sei que eu não posso comparecer. Remarque no dia 7. Remarque 3 dias antes, para você não perder esse direito, ficar 30 dias bloqueado. Então remarque 3 dias antes, beleza? Que é normal você marcar a perícia e não conseguir comparecer. Às vezes você está de convalescência, está no hospital, tem algumas determinadas questões que o perito pode fazer. Essa perícia pode ser na sua casa, pode ser no leito do hospital. Você tem que informar quando você fazer a solicitação, o agendamento, certo? Mas caso você consiga se locomover, acontecer alguma eventualidade que pode acontecer com qualquer um, você não vai conseguir comparecer, remarque 3 dias antes, reagende 3 dias antes. Olha como que é simples, tá vendo? Pra que ficar falando um monte de código e não sei o que, e lei não sei o que, meu? Tem que saber o básico. Não precisa ficar enrolando. É o básico para que você entenda de forma simples e objetiva, certo? Então vamos lá. 3 dias antes, já falei do cumprimento de carência e da qualidade de segurado, que são os requisitos, certo? Cumprimento da carência, 12 meses, e a qualidade de segurado. Não sou CLT, carnê. Algumas doenças não precisam dessa carência de 12 meses, certo? Você pagou o carnê, a incapacidade tem que surgiu depois da contribuição. Capacidade nunca é antes. Você alcança essa qualidade de segurado, beleza, gente? Vamos lá. Levar, ó, já falei, levar todos os documentos. Vamos lá. Sofri um acidente, essa incapacidade resultou do meu trabalho. A empresa tem que te fornecer a carta informando o último dia do seu último dia de labor, o último dia de trabalho. Não vou falar labor, não, vamos simplificar, né? O último dia que você trabalhou, tem que estar escrito lá na carta. A empresa tem que te fornecer essa carta aí, informando o último dia, certo? Ai, doutor, mas foi um acidente de trabalho. A empresa tem por dever de fornecer o CAT. O CAT são as informações relacionadas ao trabalho. A empresa tem que te fornecer o CAT. Se foi um acidente de trabalho, ela tem que te fornecer, certo? A capacidade surgiu, mas não foi em acidente de trabalho, de formar uma carta informando o último dia de que você trabalhou, dia de labor, certo? Vamos lá, fiz a perícia, comecei a receber meu benefício. O perito vai determinar quanto tempo que você vai receber, subentende da sua incapacidade. Você recebeu esse período, foi cessado esse benefício, o que você tem que fazer? Você tem que, no próprio aplicativo do seu celular, ou pelo meu INSS, ou através do 135, você tem que solicitar o quê? O restabelecimento do benefício. Administrativo, via administrativa / judicial, certo? Esse restabelecimento, o que que é? Acontece muitas vezes, com clientes nossos aqui, você continua com a incapacidade ainda, você não tem condições de exercer o seu labor. Ó, observação, anota, observação. Essa incapacidade, ela é relacionada ao trabalho que você exerce agora. Trabalho que você exerce agora. Eu trabalho como manicure, a minha incapacidade é minhas mãos, que eu não consigo mexer, eu trabalho de manicure, a incapacidade atual, a função atual que você exerce. Beleza? Só para ficar claro. Então, beleza.
Meu benefício foi cessado, só que eu ainda continuo com incapacidade. Eu fui fazer a perícia, o perito falou que era para que eu vou retornar ao trabalho, só que eu ainda me sinto com essa incapacidade. O que que acontece? Você tem que solicitar o restabelecimento na esfera administrativa barra judicial. Você entra no aplicativo, não concordo com a cessação desse benefício e você solicita o restabelecimento, certo? Vai ser agendada uma nova perícia, você passa por essa nova perícia para que um outro perito reavalie se você tem condições de retornar ao trabalho ou não, se a sua incapacidade já cessou ou não. A gente entra com uma demanda judicial também, por quê? Porque o que, que acontece muito? As pessoas elas têm um benefício indeferido. Vou dar um exemplo aqui para ficar bem claro. A pessoa ela tem um exemplo indeferido, só que ela desenvolveu uma doença psiquiátrica. Quando ela vai fazer a perícia na Previdência, ela faz a perícia com um clínico geral, certo? Geralmente, quando a gente, essa perícia, esse benefício foi indeferido, o que, que a gente faz? A gente entra com processo judicial solicitando uma perícia com um médico específico da área, da especialidade, ou seja, um perito da especialidade psiquiátrica. Muitos indeferimentos são tendo em vista isso também. O que acontece muito em deferimento? Porque muito benefício é indeferido. Falta de documento, a pessoa não leva todos os documentos que tem que levar. A partir do momento que essa pessoa não levou todos os documentos, ela não consegue provar a incapacidade, certo? Falta de documento, o perito não é especialista na área, então, e outros fatores que a pessoa não consegue provar essa incapacidade. Então, é muito importante que você leve todos os documentos. E quando a gente entra com a demanda judicial após esse indeferimento administrativo, a gente solicita a perícia que seja com especialista da área e, dependendo do caso, aconteceu aqui a semana passada, dependendo do caso, a gente pede o restabelecimento do auxílio doença com reconhecimento da aposentadoria por invalidez. Aconteceu a semana passada aqui. A gente, graças a Deus, tivemos êxito no resultado aí. Uma senhora que estava precisando bastante aí, e graças a Deus, Deus nos abençoou e a gente conseguiu transbordar na vida dessa senhora aí e conseguimos aposentá-la, tendo em vista que ela não consegue laborar mais. Graças a Deus, Deus nos iluminou e conseguimos abençoar a vida dessa senhora, certo? Então vamos lá, pessoal, continuando aqui, ó. Tem o auxílio doença, que é o B31, não se apega a código. Tem auxílio doença e tem auxílio acidentário, que é o B91. O que que acontece? Às vezes você teve auxílio acidentário dentro da empresa, que te gera mais benefícios, alguns benefícios, e a empresa, quando ela vai cadastrar isso na Previdência, ela cadastra como auxílio doença. Por exemplo, o seu caso em específico era o B91, que é o auxílio acidentário. O que que a empresa fez? Ela cadastrou no B31, certo? O que que acontece? Quando você é cadastrado no B91 auxílio acidentário, você tem alguns benefícios. Por exemplo, fundo de garantia, estabilidade, dependendo do caso, entendeu? Então, assim, às vezes se a empresa ela cadastrou, por exemplo, se a empresa cadastrou, ao invés da empresa cadastrar B91, ela cadastrou B31, você tem que solicitar que seja feita a correção do cadastro. Se é auxílio acidente, por exemplo, um acidente de trabalho, não é B31, auxílio doença, é auxílio acidentário, que é o B91. É onde vai te trazer alguns benefícios. Por exemplo, a estabilidade de emprego. Então, muito cuidado. Foi auxílio acidente de trabalho, você levou o CAD, levou todos os documentos, você confere como que foi cadastrado isso na Previdência. O cadastro correto é o auxílio acidentário, não auxílio doença. Muito cuidado, confere a forma que foi cadastrado, que é para você não perder seus direitos. Beleza, gente? Então, assim, essas são as maiores dúvidas que as pessoas têm relacionadas ao auxílio acidente, auxílio doença.
Eu falei aqui do período de carência, falei dos documentos, falei da contribuição facultativa, falei que existem doenças que dispensam essa carência, falei de agendar a perícia, se você não puder comparecer, reagendar 3 dias antes da data da perícia. Falei de levar todos os documentos. A empresa tem que te informar, tem que te dar uma carta informando o último dia de trabalho. Em caso de acidente de trabalho, a empresa tem que fornecer o CAT. Falei sobre restabelecimento do benefício administrativo e judicial, certo? Falei da diferença do auxílio doença e do auxílio acidentário. E você observar como que a empresa cadastrou no seu caso. Beleza, gente? Esse foi um vídeo esclarecedor. Se inscreve no canal, deixa o like e compartilha o vídeo. Quando você compartilha esse vídeo, você está transbordando na vida de alguém, certo? Às vezes uma pessoa que você conhece, ela tem essa dúvida e fazem uma confusão na cabeça dela de uma coisa que eu expliquei de forma bem sucinta e objetiva. Então, quando você compartilha esse vídeo com essa pessoa, você está transbordando na vida dela. Às vezes a pessoa precisa de uma informação, é a qual você, em compartilhar o vídeo, você sanou a dúvida dessa pessoa. Então, compartilhe o vídeo, transborde na vida do seu próximo e não esqueça que a lei da semeadura não falha. Nós somos fruto do que plantamos. Quanto mais você planta, mais você colhe. Quanto mais o bem você faz com as pessoas, mais você vai ter retribuição. Então, ó, somos imagem e semelhança do Criador. Gênesis 1:26. Então, transborde na vida do seu próximo, beleza? A sua vida é um reino e quem governa é você. Um abraço aqui nos comentários. Tem o nosso WhatsApp aqui, ó. Qualquer dúvida pode entrar em contato pelo WhatsApp, certo? Que a gente sana as dúvidas de vocês. Tem um vídeo do... Vou deixar aqui no card. Ou aqui no card. Um desses dois. Vou deixar aqui no card o vídeo da revisão da vida toda, que está muito esclarecedor. Se inscreve no canal, deixa o like, compartilha o vídeo e vamos tocar o terror na terra. Um abraço.